Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes e internautas, Rosa Maria Correia com vocês, a partir de agora para a edição do Giro Semanal sobre as notícias que foram publicadas no site do sindicato, www.sindipetro.org.br, entre os dias 4 e 8 de outubro. Para os comentários, estamos aqui recebendo no estúdio virtual da Rádio Petroleira os diretores Igor Mendes. Tudo bem, Igor? Como vai? Tudo jóia, Rosa. Estamos aqui também recebendo o Rodrigo Esteves. Tudo bem, Rodrigo? Oi, Rosa, tudo bem? Tudo bom? E também estamos aqui com a presença do Vinícius Camargo. Tudo bem, Vinícius? Opa, tudo bom. Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 4, publicamos matéria crítica sobre a Petrobras, que na altura do campeonato, praticando reajustes sequentes nos preços dos combustíveis e no GLP, divulgou o programa de subsídios aos mais carentes para a compra de botijão de gás de cozinha. Tem, inclusive, anúncio de mais um aumento de 7,2% nos preços para amanhã, né, Rodrigo? No caso, no sábado. O governo Bolsonaro usando a Petrobras para fazer já a campanha eleitoral, né? Ao meu ver, nada mais que isso, né? Está usando a máquina pública aí para criar esse programa, né? Que tem uma duração aí de pouco tempo, se eu não me engano, vai até o início de 2023, final de 2022, quer dizer, dentro da campanha política mesmo para a presidência, né? Então está usando a Petrobras para isso, né? Não se fala em acabar com o PPI, né? Mexer na política de preços, né? Criar um programa que a gente não sabe nem qual a fatia da população que vai conseguir se beneficiar disso, né? Um auxílio aí bem provisório, né? Enquanto isso, vende Liquigás, né? Privatiza os gasodutos, né? Então, uma coisa assim totalmente contraditória, né? E a causa do problema mesmo, a raiz do problema, não está sendo atacada, né? Então, eu vejo isso aí como uma campanha já adiantada, uma campanha eleitoral para o governo Bolsonaro, né, para fazer populismo, né? Infelizmente, usando a Petrobras e deixando de cumprir o papel da empresa, né, que seria subsidiar já os preços dos combustíveis, dando fim, né, ao PPI. E é isso. Um outro detalhe é que assim, o Sindipetro ele já realiza campanhas, né, de cestas básicas, de subsídio de compra de gás, né, nas comunidades carentes, né? Mas a gente está falando de um sindicato, a gente não está falando de uma empresa do porte da Petrobras que não deveria estar seguindo esse exemplo, ela deveria estar atuando de outra forma. Então, acho isso aí muito triste e um oportunismo, né, diante da miséria que a população está passando, né? Enfim, realmente um oportunismo desnecessário. Tem essas questões, né, que a gente viu, mas é importante frisar. Qualquer concessão da Petrobras nesse momento diz do enfraquecimento do governo, né? E a gente vê essa concessão trabalhada a partir da Petrobras e não de um subsídio também do próprio governo, como uma brecha agora, né? Uma lacuna. E foi feito, e vamos dizer, se dá a partir da pressão da população, né? A Petrobras sequer reconhecia, o próprio governo federal, o Bolsonaro, falava que os combustíveis estavam até baratos, né? Esse era o discurso deles. E agora, por esse programa, eles reconhecem que estão dando uma facada no peito da população e tomando até recursos alimentares dessa população mais pauperizada, né? Então, e eles vão fazer propaganda como se estivessem atendendo
essa população com um programa de 300 milhões de reais, enquanto a Petrobras, nesse próprio ano de 2021, no primeiro semestre, lucrou cerca de 40 bilhões e pagou impostos, contribuições, royalties, participações, 72 bilhões, né? Então, nós estamos tendo uma perspectiva de um resultado no ano, se tiver o mesmo resultado, lucratividade do primeiro semestre, um lucro superior a mais de 200 bilhões de reais, de resultados à sociedade, mais de 200 bilhões de reais. Sociedade, aí nós estamos falando, os acionistas, os governos federal e estadual, né, que ganham diretamente com os resultados da Petrobras. Então, de 200, a Petrobras está tirando 0,3 para esse programa. Então, já diz aí o que a Petrobras considera esse programa. Ela vai fazer propaganda como se atendesse o público carente que ela está metendo a faca. Sobre a 17ª rodada dos leilões, publicamos na terça, dia 5, uma análise, e na quinta, dia 7, o resultado do leilão. Um verdadeiro jogo de cartas marcadas. Ninguém se atreveu a arrematar os blocos que atingiriam o meio ambiente, e a Shell se deu bem comprando mais blocos por uma pechincha, né, Vinícius? Sim, né? A gente já tinha cantado a pedra, né? Somente 9 empresas se cadastraram para concorrer, né? E eram mais de 72 blocos, né? Acho que era alguma coisa, mais de 70 blocos sendo 92. vendidos, 92 blocos sendo vendidos, né? E a gente já viu esse mesmo método ser realizado em outros leilões, onde de fato não tem concorrência nenhuma e tem aí, vamos dizer, as mesmas empresas se habilitam, poucas colocam propostas e as grandes empresas como a Shell tomam grande parte do que elas querem sem nenhuma concorrência. Então, chama leilão, mas de fato não tem concorrência nenhuma, né? E a gente tem denunciado isso ao longo do último período, né? Todos os governos de corrupção anteriores fizeram o mesmo, né? E nós não consideramos válido nenhum desses leilões, nós cancelamos nenhum deles. Então, ainda tem, relativamente a esse leilão, a questão ambiental vinculada, né? Que a gente viu manifestação no Rio de Janeiro contra esse leilão, propriamente porque tinham áreas sendo vendidas perto de Abrolhos e também de Fernando de Noronha. A gente já viu aqui a Chevron, né, um acidente de proporções bastante grandes, que a Chevron, por sua incompetência de gestão, né, na segurança operacional, produziu na costa brasileira. E a própria legislação brasileira é bastante falha quando se diz da punição dessas empresas. Se não me engano, acho que a multa máxima acho que está no patamar de 20, 30, 50 mil reais, né? Então, é ridículo a multa que se pode impor a essas empresas no país comparativamente ao que a gente vê no resto do mundo. Até nisso nós estamos falhos para poder, se houvesse a venda desses campos, que colocassem em risco Abrolhos ou Fernando de Noronha, punir as empresas que fossem cometessem acidentes aí com impacto ambiental nessas áreas, né? Então, ou acho que propriamente pela grita do movimento ambiental, muitas empresas falaram, olha, não vou operar aí porque a gente já sabe que não tem essa capacidade, e as empresas internacionais demonstraram isso na costa brasileira. Essa semana o sindicato divulgou ganhos na justiça em alguns processos, Igor. Sim, Rosa. A gente, na verdade, eu tenho um apurado aqui, né, porque muita gente questiona, né, às vezes, o que o jurídico do sindicato está fazendo, o que foi feito, etc. E até para dar um retorno, a gente tem noticiado, né, tem diversas notícias aí no site do sindicato sobre a questão dos processos judiciais que a gente tem feito, mas é importante esclarecer ao pessoal que o judiciário e o jurídico do sindicato, eles são reativos, né, eles respondem
eles não são um mecanismo para ganhar, para conseguir e avançar nos direitos. Eles são mecanismos para manter direitos quando esses direitos são desrespeitados. O único mecanismo que a gente conhece para trazer direitos é a luta, é a mobilização. E isso, infelizmente, está muito baixo. Mas mesmo dentro desse cenário limitado, né, que entrega a pauta para o judiciário, um judiciário que é conciliador, que não tem absolutamente nada ou muito pouco de justiça, né, a gente tem conseguido algumas vitórias, né, vitórias parciais em alguns casos e vitórias mais plenas em outros casos, né, porque o judiciário é moroso. Então, de cada decisão que a gente às vezes cita, noticia, cabem recursos e as empresas, de uma forma geral, assim como a Petros, elas recorrem até não ter mais jeitos. E recorrem até, às vezes, quando não tem mais jeito, né? E uma prática de protelação do direito que está colocado ali. E dentro disso, a gente trouxe aí no site do sindicato, e algumas aqui não estão no site, porque são algumas decisões mais simples, né, que a gente não viu necessidade de divulgar, mas que eu trago aqui para o programa, que são, né, a gente teve uma ação, né, que é muito simbólica, que é a ação da URP, né, Unidade Real de Preços, né, que é um índice de correção da inflação que acontecia lá em 89, e a gente fez uma ação em 1993. Essa ação transitou em julgado e vinha vindo em execução, e a Petrobras protelando a execução, por último, com uma discussão sobre os honorários policiais. Ela avaliou que eram altos, mas, no fim das contas, ficou sagrado o valor que foi colocado pelo perito. Essa ação não é uma ação, no momento que ela foi distribuída, ela atingia cerca de 12 mil pessoas. Hoje a gente tem cerca de 62 pessoas residuais nessa ação, né, porque os valores foram depositados, foram corrigidos ao longo do tempo para essas outras mais de 11 mil pessoas, e ficarão essas 62 pessoas residuais que vão se beneficiar do resultado dessa ação, né, que volta à vara de origem para poder dar cabo da ação. Mas é simbólico para ver que essas 62 pessoas ficaram de 89 até agora, né, 2021, e possivelmente ainda mais um ano e meio, para poder terem seu direito reconhecido, né? E com a decisão que existe hoje, né, que tornou o crédito trabalhista um dos mais baratos do mercado, é mais um incentivo para que as empresas cumpram os acordos coletivos, cumpram as normas, cumpram as leis, porque qualquer outra aplicação que ela fizer desses recursos vai trazer para elas um valor maior do que, eventualmente, ter que pagar o passivo para aqueles poucos que vão buscar o judiciário. Então, essa é a nossa ação da UP. Na ação de teletrabalho emergencial, a gente teve, né, aquela ação que a gente conseguiu, enfim, a gente fez aí durante a pandemia. Durante a pandemia, a Petrobras fez muitos abusos de direito. Só para ter uma ideia, a gente praticamente triplicou o número de ações coletivas que a gente fez nos últimos 2 anos, no último ano e meio, em relação ao que a gente fazia antes, né, em vista da quantidade de coisa que a empresa e as empresas, de uma forma geral, têm feito, né, descumprindo aí direitos da categoria, usando a pandemia como uma janela de oportunidade. A gente teve a confirmação, né, da decisão em favor do sindicato na ação do teletrabalho emergencial. A gente conseguiu uma liminar, né, essa liminar foi muito simbólica em relação às tabelas de turno. Está tendo toda uma discussão junto aos trabalhadores de turno ininterrupto de revezamento, né, sobre a alteração. A Petrobras veio com uma ameaça, né, aos trabalhadores, mais uma vez querendo mudar a tabela para 8 horas, né, ela tinha, no início da pandemia, alterou essa tabela de 8 para 12 horas, e agora queria unilateralmente mudar essa tabela de 12 para 8 horas, se esses trabalhadores não abrissem, né, mão de discussões em relação às tabelas de 8 horas. Um assunto extremamente estranho ao tema que estava se discutindo, e que a Petrobras tentou impor a fórceps aí aos trabalhadores acatarem. A gente fez uma ação coletiva em relação a isso, conseguiu uma decisão interlocutória, né, uma decisão liminar, para impedir que as tabelas fossem mais uma vez alteradas unilateralmente para a Petrobras, e que se desse tempo, né, para que se fechassem os acordos, que se fechassem as discussões, e pedimos no mérito nessa ação a exclusão desses tópicos que são abertura de mão de eventuais direitos, de ações que a gente, inclusive, já tem distribuídas, né, que forçam o sindicato a
assinar uma coisa que é contra, inclusive, o que o sindicato tem pleiteado no judiciário. Então, a gente conseguiu essa vitória parcial importante, né, da manutenção das tabelas de 12 horas que vinham sendo praticadas. A partir de uma ação individual que a gente fez, que a Petrobras estava fazendo os descontos em auxílio educação das pessoas, né, retroativamente, pessoas que não conseguiram comprovar ou não comprovaram devidamente os descontos de auxílio educação, ela começou a descontar essas pessoas de forma sem muita margem para que as pessoas pudessem dizer nada. A gente fez uma ação individual, essa ação individual reconheceu liminarmente o direito daquele trabalhador em relação ao que estava colocado, e aí o que a gente avalia é que a Petrobras fez uma análise de risco e alterou, né, a sistemática dela desses descontos, e a gente recebeu relatos de várias pessoas que tinham entregue documentação já para a gente fazer a ação, que a Petrobras tinha voltado atrás na decisão dela. Então, é mais uma coisa que reflete o trabalho aí feito pelo jurídico do sindicato. Ação de não retorno presencial, né? A gente conseguiu, aí fez uma ação, fundamentou toda uma ação, esgaçou o máximo possível as tentativas de negociação com a Petrobras, que, infelizmente, elas não passam de tentativas, né? As representações sindicais, elas se reúnem com a Petrobras em reuniões convocadas pela própria empresa ou reuniões chamadas pelos sindicatos, e a empresa se resume, né, durante todo esse período de pandemia, como já era a postura da empresa antes também, a simplesmente informar os sindicatos das decisões que fez ou deixou de fazer, não permitem aos sindicatos qualquer margem de negociação. Nesse tema específico, a gente intentou, inclusive, a negociação junto ao Ministério Público do Trabalho. Esse tema foi esgaçado e a Petrobras se manteve intransigente no retorno presencial das atividades. Em juízo, ela chega e fala, como costuma acontecer, né, diversas coisas que não são condizentes com a realidade do que está colocado. Por exemplo, quando ela diz que existem negociações com o sindicato, que é uma mentira, que foi o que a gente disse lá, né? Assim como outras coisas que ela prega, né, que está acontecendo, e, na verdade, quando a gente vai aferir a realidade, existe uma distorção muito grande em relação ao que está colocado. Só que, dessa vez, né, a juíza pegou o que a Petrobras colocou e afirmou, né? Então, se vocês estão dizendo que vão fazer desse jeito, então tá bom, vamos fazer desse jeito. E colocou lá os critérios, alguns dos critérios que aí o Vinícius, o Rodrigo podem comentar aí melhor, né? Mas reforçou diversos critérios a serem mantidos, né, durante esse retorno, né, das atividades aos prédios, que a gente acha precipitado em virtude do quadro pandêmico que ainda está instaurado, e da exposição que isso vai causar. Então, a gente conseguiu alguns critérios mais rigorosos, né, frente ao que a Petrobras vinha praticando, para esse retorno. A gente estava até mal acostumado, ganhando uma liminar em cima da outra, né, contestando todas as medidas administrativas da Petrobras, né, e mostrando a ilegalidade de fato dessa gestão. E na questão do retorno, eu acho que ficou marcado novamente da ilegalidade da Petrobras, né? Porque nós estávamos buscando negociação desde do início da pandemia, né? Conquistamos a liminar relativa ao teletrabalho emergencial e estávamos discutindo quanto ao teletrabalho permanente e a questão do retorno. E, novamente, a Justiça, de uma forma ou de outra, reconheceu que os critérios da Petrobras estavam errados, e aí ela determinou nessa decisão, né, proibindo o retorno de pessoas do grupo de risco, com deficiência, sem ciclo vacinal completo, independente de decisão judicial, gerencial, aliás, né, e delimitou também o modelo híbrido somente a 2 dias em trabalho presencial, né, e ainda uma coisa que, vamos dizer, numa reunião que a gente teve prévia com o Ministério Público do Trabalho, a própria procuradora perguntou à Petrobras se ela ia fornecer máscara ou não e qual seria. E os gestores da Petrobras simplesmente não responderam à procuradora. E agora veio a decisão judicial falando que tem que oferecer máscara, o equipamento
de proteção individual, para você ver o absurdo, né? Ainda nessa própria audiência que tivemos com o Ministério Público, anteriormente à decisão da juíza, né? A própria procuradora perguntou se havia mesmo essa necessidade imperiosa de retorno ao trabalho presencial, né? E depois a gente complementou se havia alguma necessidade de fato de negócio para que eles expusessem as pessoas ao maior potencial de adoecimento, sequelas e morte, né? E eles também não responderam, né? Então, acho que a própria decisão judicial, a gente repisou essas questões, tem um clima geral, tanto da mídia quanto do governo e dos grandes empresários, querendo dizer que passou a pandemia, está tudo ok, e a gente já viu que não está ok, né? Sabe que pode ter um repique de adoecimentos, né? Pelo que está acontecendo no mundo. O mundo está dando alguns exemplos nesse sentido, o próprio Estados Unidos, com avanço, com a vacinação avançada, teve um repique. Então, nós temos que tomar os cuidados aqui para não expor, vamos dizer assim, o tesouro da Petrobras, também são seus técnicos, né? A adoecer nesse momento, né? E a Petrobras não está tendo esse cuidado. Essa é a nossa avaliação. E também, em assembleia com os trabalhadores, bate-papo com os trabalhadores, eles estão falando dessa forma, que estão avaliando uma desconsideração da Petrobras com a sua saúde e com sua vida. Eu queria complementar essa fala aí do Vinícius também, né? Que é só um reflexo da insanidade do governo Bolsonaro que está sendo replicada na empresa, né? Essa questão de pode ir trabalhar, não precisa de máscara, ou então não precisa ser isso tudo. É a mesma insanidade do governo Bolsonaro refletido dentro da Petrobras, né? Que você vê que sem nenhum... O juiz, né, pela lógica das coisas, né, pelo que é correto, ele estabeleceu algo que é o básico, né, que seriam os grupos de risco, as pessoas portadoras de deficiência, e a questão dos dias da semana. Quer dizer, assim, não foi nada assim de absurdo, é apenas o básico, o simples e o que deve ser seguido, né, e que a empresa simplesmente ignora. A questão das máscaras é outro detalhe também. Como assim? Pode ser qualquer máscara ou não vai dar máscara? A gente está falando de ambientes fechados que foram preparados para uso de ar-condicionado, não tem janela de ventilação, não tem nada, né? Então, cada medida absurda, né, que a gente só diz isso mesmo, é a insanidade do governo Bolsonaro dentro da Petrobras, e para tudo, né? Então, infelizmente, a gente tem que ainda lutar muito contra, até agora, as coisas mais simples, né, que a gente achava que teriam, no mínimo, um pouco de ética, né, de coerência, né? Então, infelizmente, tudo está sendo muito difícil e só na justiça e com muita luta, porque segurar essa insanidade aí está difícil. Dando continuidade aí aos informes das ações que a gente ganhou, né, e pegando aí a fala tanto do Vinícius quanto do Rodrigo, a gente vê, na verdade, a Petrobras uma escalada de práticas antissindicais, né? E em relação a isso, a gente teve, durante a ação que a gente fez de teletrabalho, né, a ação que a gente reivindicava mobiliário, contestava, na verdade, o termo de adesão que a Petrobras colocou só depois que a ação foi distribuída, né, alguns itens lá dando quitação para qualquer e total verba, e a prática antissindical, né, que a Petrobras fez ali, jogando os trabalhadores contra seus sindicatos, ela foi condenada, né, em relação a essa prática antissindical, foi condenada a R$250 mil, e a gente conseguiu, né, reverter esse recurso para a Fiocruz, né? Então, um pedido feito pelo Sindipetro, depois da sentença, que foi acatado pelo juízo, e aí esse recurso, transitado em julgado essa ação, vai para a Fiocruz, né? Esses valores, eles são valores pequenos, né? O que é R$250 mil
comparado com 44 bilhões de reais distribuídos de lucro, né? E a gente tem visto no judiciário que essas medidas de condenação, tanto na parte individual quanto coletiva, elas não têm surtido o efeito que o judiciário, pelo menos, prega que existe, que é o efeito pedagógico, né? Então, a Petrobras coloca isso dentro da gestão dela e opta, como aconteceu durante toda a pandemia, por descumprir a legislação, por descumprir a lei até, o acordo coletivo e a lei, dado que depois, se for o caso, né, depois de toda a enrolação que é o judiciário em termos da protelação dos recursos que ela coloca, ela vai ser condenada a uma medida bem pequena. Mas, dentro do estreito judiciário, isso é uma vitória que pode trazer algum recurso para a Fiocruz, que foi, como no caso que a gente colocou aqui. Conseguimos também, a gente noticiou isso no site do sindicato, os trabalhadores de plataforma, né, que estavam embarcando lá, ficando 7 dias em hotel, ou de isolamento de 3 dias, a gente conseguiu o reconhecimento desse período como tempo à disposição da Petrobras e, consequentemente, né, o reflexo em horas extras a serem pagas nos reflexos das folgas, né, para esses trabalhadores. Também mais uma decisão importante. Noticiamos isso também, a Transpetro ela vai ter que pagar os dias o dia em dobro de feriado que ela suprimiu dos trabalhadores da Transpetro lá atrás, né? Então, mais uma vitória que a gente pontuou aí e colocou aí no site do sindicato. Uma outra vitória também importante foi aquela referente aos trabalhadores que embarcam eventualmente, como os trabalhadores, muitos desses trabalhadores são do SEMPES ou outras áreas de apoio que eventualmente têm que embarcar para apoio. A gente teve ali uma vitória parcial no sentido de o da RSR, né, o repouso semanal remunerado, do administrativo tem que prevalecer e do enquadramento desses trabalhadores em sobreaviso. E, consequentemente, tendo direito às folgas e adicionais decorrentes disso. Lembrando que a Petrobras criou, né, da cabeça dela, um regime administrativo embarcado, maluquice, né, de uma gestão que quer tirar até o osso do trabalhador. Também conseguimos uma sentença favorável do CNCL, Transpetro, né, das diferenças de meia diária, mini diária, né, no período de abril a setembro, que vinham sendo suprimidas pela Transpetro, e a gente conseguiu a sentença agora favorável para que fosse feito esse pagamento. E, por fim, eu não vou entrar em muito mais tem outras decisões aqui de menor porte, mas isso só mostra, são mais de 10 decisões favoráveis em ações distintas, num curto intervalo de tempo, né, mostra o trabalho que a gente está fazendo. E é importante também, finalizo com isso, né, lembrar que os dirigentes sindicais eles estão impedidos de entrar na empresa hoje. Então, aconteceu comigo agora recentemente, por fazer o meu atestado de saúde ocupacional, né, marcado pela companhia, colocado lá pela companhia. Fui lá e fui tratado igual um criminoso ali na porta da empresa. Não sei, na verdade, não sei como um criminoso é tratado, mas aparentemente tratado como um criminoso, né, tendo que ser liberado depois de muito custo pela segurança empresarial, e liberado para sair também pela segurança empresarial, como se aquele ali não fosse o meu local de trabalho. A gente teve a Natália aí também retornando, né, da licença sindical e passou uma situação extremamente constrangedora no local de trabalho dela, tendo que ser acompanhada por segurança patrimonial. A Petrobras e a gestão tem criminalizado o movimento sindical. E, evidentemente, essas coisas a gente tem judicializado, mas é aquilo que eu disse, como os valores são baixos das condenações, agora, recentemente, a gente teve uma condenação pela mesma causa no Espírito Santo, em R$300 mil, como as condenações são baixas, acaba que a Petrobras ela entende que ela pode fazer isso. Como ela tem uma atuação centralizada, ela acaba por distorcer e dar contornos de legalidade a uma série de ilegalidades e de abusos que ela comete. E, infelizmente, a grande parte do judiciário ainda, eles olham para a Petrobras, para a hierarquia da Petrobras, como se fosse uma empresa que respeita as normas, respeita as leis, o que é absolutamente inverídico se você olhar os dados.
A Petrobras é uma das maiores empresas que são contestadas no judiciário, né? É uma das empresas mais contestadas no judiciário. E uma das que não fazem nenhum tipo de conciliação no judiciário. Elas recorrem até a última coisa que pode recorrer, elas estão recorrendo. Então, assim, é preciso mudar essa cultura, né? E, sobretudo, eu termino com isso, é preciso que a categoria se mobilize, né, para tirar a pauta do judiciário. O judiciário não é o local que a gente vai conseguir avançar nos nossos direitos e resolver mesmo os problemas que ali estão colocados, né? É sempre um palco, um local para o empregador e para a conciliação, mesmo nas vitórias a favor do empregador. Então, gente, considerando o pacote aí de vitórias do sindicato, né, nós vemos que todas essas ações eram sonegações de direito ou ataque a algum direito da categoria, seja do turno do CNCL, seja do conjunto que está em teletrabalho em plena pandemia, né? Seja dos companheiros que estavam em plataformas, que também ela fez um ataque, seja dos trabalhadores que estão no turno de 12 horas em vários locais dentro da Petrobras e na base do Rio de Janeiro. Nós estamos vendo a Petrobras atacar e ser arbitrária ao longo desse último período com bastante mais força. E até na justiça, né, que a gente condena tal, como tem sido muito explícito a sua atuação ilegal, e ela tem atacado direitos mais, vamos dizer assim, líquidos e certos, ou por força de acordo coletivo, bastante claros, até para o judiciário está falando, tem um limite aí do que você pode fazer conforme a lei, que é a lei que beneficia, vamos dizer, o patronato, né? E mesmo assim, nós estamos vendo toda a arbitrariedade sendo executada e algumas, grande parte delas, nós estamos conseguindo reverter, né? Vimos o caso aí da URP, da enrolação da Petrobras, e o quanto pode ser também lesivo só o atraso dessas decisões, né? E a gente sabe que não existe, se o direito não é dado no tempo, não é direito, né? É mais sofrimento que a pessoa tem, aquele direito, já teve até decisão judicial, mas não sai o pagamento. E a gente vê isso que aconteceu com parte desses 62 trabalhadores que estão esperando a recepção desse valor até hoje, né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala aí, que direito é esse? E na sexta-feira nós divulgamos que o setor jurídico do sindicato, para melhorar ainda mais o atendimento, né, abriu linha direta com 3 advogados que vão responder dúvidas aos associados sobre andamentos processuais e novas demandas. Muito boa essa nova forma de atender aí as dúvidas dos associados, né, Igor? Sim, a gente vem de uma crescente organização no jurídico sindicato que tomou corpo na gestão passada e hoje a gente está avançando para tentar dar um retorno ainda melhor, né, para os associados. A gente tem constantemente uma discussão muito grande sobre a resposta de e-mail, sobre resposta de telefone. A gente sempre lembra aos trabalhadores que nós não somos e não temos o recurso, por exemplo, que uma Petrobras, que uma Transpetro, que uma Petros tem em termos de atendimento. A gente tem um número muito reduzido de trabalhadores, né? E nem é o propósito do sindicato se tornar um grande escritório de advocacia, não é esse nosso objetivo, nem a vocação. Inclusive, nosso estatuto é anti-assistencial, né? Então, mas tentando aperfeiçoar as respostas para os associados sobre as próprias ações que estão em curso ou novas ações, a gente fez um contrato agora recente com um escritório de advocacia voltado especificamente para essa parte de atendimento, né? E aí a gente tem aí os telefones do Dr. Bruno Leon, né, o 99786-7669, da doutora Paula, 999-633662, do Dr. Rafael, 988742810, que são os telefones que a gente está disponibilizando para as pessoas que quiserem saber algum tipo de andamento. Eu quero saber o andamento do processo, quero está acontecendo determinada situação, fazer uma pré-avaliação. A gente continua com a nossa assessoria jurídica contratada, só que agora ela fica com um viés mais de judicialização e não de fazer essa primeira triagem. Para além disso, a gente tem, né, os telefones da recepção do sindicato, né, o 99700-2564, e o
99963-2012, que são telefones da recepção. Mas a gente sempre reforça que, embora existam os telefones, o primordial é que as pessoas enviem a demanda detalhada para o jurídico do sindicato, para jurídico@sindipetro.org.br. Porque, como são muitas pessoas ligando, às vezes o telefone vai chamar, a pessoa vai olhar do outro lado e vai assim, não estão me atendendo, mas a pessoa está em outra ligação. Então, às vezes, mesmo com esse corpo atendendo, é muito difícil dar vazão a isso tudo. Então, por isso que a gente pede para que as pessoas podem usar o telefone, mas não conseguindo falar com o jurídico pelo telefone, enviem e-mail para o jurídico do sindicato, que aquilo ali fica registrado, e a gente está tentando dar as respostas para as pessoas em até 3 dias úteis. Só até na própria orientação desses telefones celulares com WhatsApp, os próprios advogados também estão falando, deixa lá a sua mensagem, marca, registra isso, né, para que eles possam retornar, né, que muitas vezes eles vão estar ligando, conversando com algumas pessoas, falando numa própria reunião no Zoom, alguma coisa desse tipo, ou no bate-papo ou na ligação de vídeo do próprio WhatsApp, né? Resolvendo já algum assunto, ou encaminhando, esclarecendo alguma questão de alguém que já estava na fila, para que eles vejam lá a demanda e entrem em contato com vocês para poder esclarecer a questão ou entender qual é a nova demanda que está surgindo na categoria. Sim, eu ia só lembrar que, para quando for mandar o e-mail, ter cuidado com o endereço, né? Para digitar direitinho o endereço, eu vou deixar aí no descritivo do programa todas essas informações, os números também, para vocês, quando forem mandar o e-mail, acertarem no endereço para que ele chegue realmente ao sindicato, né? Para que você não envie, de repente, para uma outra caixa, um outro lugar, que não vai nem chegar ao conhecimento do sindicato. Na sexta-feira, noticiamos que, dentro das ações promovidas pelo Sindipetro RJ para marcar os 68 anos da Petrobras, a campanha Solidariedade Petroleira esteve no domingo, dia 3, no Morro da Formiga. Tem um vídeo bem legal de um bate-papo entre o diretor Antônio Del Valle com o André Leonardo, que é uma liderança lá no Morro. Vinícius, essa campanha leva alimentos e botijões de gás, mas também, principalmente, leva informação, né? Eu acho que essa campanha feita pelo Sindipetro, né, campanha Solidariedade Petroleira, né, é bastante importante porque ela vincula a solidariedade de fato nesse momento de pandemia, mas pior para grande parte da população brasileira, né, garantindo uma cesta básica e também fazendo o debate mais profundo, político, estratégico, quanto aos preços dos combustíveis e do próprio gás de cozinha, quando leva o gás de cozinha subsidiado a uma população carente, né? Então, e faz o debate sobre essa política que o Bolsonaro mantém contra a Petrobras e contra a população, que coloca um preço fake, né? Um preço como se os nossos combustíveis não fossem produzidos no Brasil, e sim que todo ele fosse importado, né? E isso é um crime contra a população brasileira, que se quer ter emprego para ganhar salários em real e pagar combustíveis em dólar, em euro, e com todas as taxas de importação, de internação desse produto a partir dos postos e dos próprios terminais da Petrobras. Então, é um absurdo o que está colocado, e cada vez mais a população entende também essa política do governo, né, em favor dos grandes acionistas e de todas as empresas que têm comprado os negócios que estão sendo privatizados, né? Então, nós vemos esse conluio entre as partes dos milionários e bilionários saqueando toda a população nacional. Então, é bastante importante essa campanha. E nós vimos também no âmbito da FNP, que fez uma campanha nacional, Dia Nacional do Gás, né? E que teve uma repercussão até nos jornais oficiais aí, no SBT Nacional, em muitas cadeias regionais da mídia tradicional, né? Que a gente conseguiu pautar parte disso, até nas manifestações do 7 de setembro, ficou lá o R$7 de setembro, né? Isso foi bastante importante para até pressionar, como a gente falou no início do programa, pressionar a própria Petrobras, o governo federal, o Bolsonaro,
o Silvio Luna, para agora eles falarem que vão fazer um programa de subsídios, né, com 300 milhões durante 15 meses, e tentar enganar mais ainda a população, como se eles estivessem fazendo benesse, enquanto majoritariamente dão facada e tiram dinheiro do bolso da população. Bom, estamos aqui chegando então ao final do nosso programa. Eu queria convidar os diretores para fazer uma rápida despedida, começando por você, por favor, Igor. Rosa, eu queria nessa despedida só reforçar aqui e parabenizar todo o esforço dos advogados aqui no Jurídico Sindicato, né, de uma forma conjunta, tem conseguido, nesse programa a gente deu bastante informes de várias ações judiciais e às vezes são muito incompreendidos pela direção e pelos próprios trabalhadores. E reforçar, a gente tem trabalhado muito diuturnamente para poder trazer para a categoria o que dá para trazer no limitado judiciário, mas muitas coisas ali não são do judiciário, muitas coisas ali são de mobilização, e a mobilização tem deixado de existir. Então, reforçar mais uma vez a importância de que haja mobilização na categoria, para, de fato, a gente conseguir avançar para além dos direitos que estão colocados hoje e impedir, né, o retrocesso gigantesco que está acontecendo nos últimos anos. Rodrigo Esteves. Eu, Rosa, agradecer a participação mais uma vez aí no programa e reforçar o que o Igor falou, né, parabenizando aí os advogados do sindicato, as conquistas bem importantes, né, que eles têm conseguido. E é isso aí. Um abraço para todo mundo. Vinícius Camargo. Eu quero parabenizar os colegas diretores aí, que estão há algum tempo já trabalhando de forma incansável no jurídico, né? Enfrentando uma campanha da Petrobras de ataques absurdos, um volume de demanda da categoria muito superior e, se não me engano, acho que eram 7 demandas por semana, ou prazos por semana para ser cumpridos, e agora já são mais de 70 por semana. Então, nós estamos falando de um crescimento gigantesco de atividades no nosso jurídico e que os colegas estão reformulando administrativamente o jurídico para dar vazão ao atendimento e bem atender a categoria. A gente sabe que, nesse momento, vem uma tempestade perfeita, né? Todos os ataques da Petrobras, uma necessidade gigante da categoria e a gente tendo que reestruturar o próprio jurídico administrativo para dar respostas técnicas e ainda todos os esclarecimentos no dia a dia para a categoria se sentir segura de tantos ataques, também nas estatais e também na Petrobras. E o nosso jurídico tem dado respostas à altura ao longo desse último período e conquistado importantes vitórias diante de tanta arbitrariedade da direção da Petrobras e do governo Bolsonaro. Eu agradeço a audiência, peço que compartilhem o programa, ele está disponível nos melhores canais de podcast, também no site do Sindicato na Rádio Petroleira. A gente também deixa no YouTube para você passar por lá e deixar um comentário. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.